Olá! Após o estudo do direito individual ao trabalho, vamos analisar os principais tópicos relativos ao direito coletivo do trabalho, que é o ramo do direito do trabalho constituído de princípios e normas que tem por finalidade regular as relações de trabalho envolvendo grupos de trabalhadores e as empresas, dos possíveis conflitos durante a relação de trabalho e suas soluções, das diferentes formas de organização existentes e da forma de representação, além de outros aspectos. O trabalho moderno, na maior parte das situações, é exercido por vários indivíduos, para um empregador. Ocorrem aí dois níveis de relações de trabalho: as relações de cada trabalhador com o seu empregador e as relações do empregador com a coletividade de trabalhadores. Esses dois tipos de relações não são iguais e para cada um corresponde um conjunto de princípios e normas próprios. Já foram estudadas com grande detalhamento as relações individuais de trabalho entre o trabalhador e o seu empregador. Agora estudaremos a coletividade de trabalhadores, seus interesses e como se relacionam com o empregador, de acordo com as disposições legais. Antes, porém, é necessário estabelecer uma importante distinção. Um grupo é formado por vários indivíduos, mas ao atuarem em grupo, deixam de ser considerados individualmente. A pessoa do grupo não é mais um conjunto de indivíduos, e sim um único sujeito de interesses, direitos e obrigações, o grupo. É como se todos se tornassem uma só pessoa com os mesmos interesses. O direito coletivo do trabalho é hoje o resultado dos esforços continuados para solucionar os intensos conflitos de trabalho que surgiram no início da Revolução Industrial, a partir do século XVIII, quando os sistemas produtivos capitalistas liberais adotaram um modelo de trabalho subordinado de massa, isto é, um grande número de trabalhadores realizando tarefas repetitivas e fragmentadas para atender à demanda de suprimento das máquinas. Esse sistema de produção intensivo era realizado durante longas jornadas de trabalho, em condições precárias de segurança e higiene, com riscos à saúde e à vida do trabalhador, sem a oferta de sistemas de previdência e assistência no caso de acidentes, incapacidade para o trabalho ou mesmo morte. Diante desses abusos, os trabalhadores realizaram movimentos, revoltas, manifestações, pedindo à sociedade, aos empregadores e ao Estado também, que regulamentassem as relações de trabalho, mas de modo coletivo. Como o trabalho era considerado pelo pensamento liberal da época como um objeto de contrato de locação, regulado pelo direito civil, os termos desse contrato deveriam ser ajustados livremente entre empregador e empregado, sem a intervenção do Estado. Essa concepção continha um grave erro, não percebido pela sociedade. O empregador tinha um poder absoluto sobre o trabalhador, mas ele era o dono da oferta de trabalho, ou seja, do sustento do trabalhador e de sua família, podendo estabelecer as exigências que bem entendesse. O trabalhador que não as aceitasse ficaria sem sustento. As primeiras revoltas e movimentos coletivos de greve produziram uma tentativa de organizar sindicatos em defesa dos interesses comuns dos trabalhadores. Mas, como predominasse, melhor dizendo, o pensamento liberal e o Estado perseguisse os trabalhadores, os sindicatos foram proibidos de funcionar. Muitas décadas decorreram até que os sindicatos fossem aceitos e reconhecidos. Os sindicatos estão na raiz do direito coletivo do trabalho e o seu estudo ocupa a maior parte deste capítulo. Consta que o termo sindicato foi usado para identificar a sociedade de trabalhadores, pela primeira vez na França, no texto da Lei Le Chapelier, de 1791. Em 1810, também foi usado na França para designar uma Câmara de Trabalhadores da Construção Civil. A evolução do direito coletivo do trabalho confunde-se, portanto,
com a evolução do próprio sindicalismo. Todas as tentativas de solucionar os conflitos de trabalho no sistema de produção mencionado fazem parte da sua história, até que fosse alcançado o equilíbrio entre a supremacia do empregador e a força menor do empregado. Esse equilíbrio foi produzido pela intervenção do Estado, estabelecendo bases mínimas legais de garantias e direitos dos trabalhadores e de limitadores aos abusos que ocorriam. Hoje, existe ampla legislação sobre relações de trabalho, tanto no âmbito individual quanto no coletivo. A criação da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, em 1919, foi um dos fatores de evolução do direito do trabalho, e especialmente da parte que trata dos direitos coletivos. Os sindicatos têm algumas características especiais, se comparados com outros grupos e associações sociais. Como qualquer grupo, ocorre por coincidência de interesses dos seus membros. No caso do Sindicato de Trabalhadores, é a consciência de formarem uma classe específica que leva ao desejo de união ou de coalizão para a obtenção de melhores condições de trabalho, do qual advém o seu sustento e de sua família. O Sindicato de Trabalhadores é a livre associação de trabalhadores de uma mesma categoria profissional, organizada segundo o estatuto criado por eles próprios, para a promoção da defesa de seus interesses comuns nas relações com seus empregadores, respeitando, obviamente, os limites permitidos pelo ordenamento jurídico vigente. As leis de cada país indicam as características de constituição, liberdade de ação, finalidade e forma de atuação dos seus sindicatos de trabalhadores. Historicamente, pode-se identificar sindicatos totalmente livres, outros totalmente controlados pelo Estado, e ainda várias graduações intermediárias entre a plena liberdade e a submissão a normas rígidas. A Constituição Federal regula o direito coletivo, que é também chamado de direito sindical, dos artigos 8º ao 11º. Acompanhe na apostila o texto constitucional. Do mesmo modo que os trabalhadores, os empregadores agrupam-se de acordo com a sua categoria econômica e organizam suas associações para defender seus interesses. Embora os empregadores sejam de natureza mais fortes que os empregados, também podem sofrer consequências econômicas prejudiciais por excessos cometidos pelos trabalhadores, como boicotes, depredação de instalações e outros atos ilegais. A Constituição Federal estabelece, no artigo 8º, os princípios que orientam a criação, a organização, as atividades dos sindicatos, como também os seus limites. O sindicato é pessoa jurídica de direito privado e é o representante legal das categorias econômicas, profissionais e diferenciadas. Importante agora conhecermos os conceitos de categoria. Categoria, segundo o artigo 511 da CLT, é a expressão social daqueles empregadores, empregados, agentes, trabalhadores autônomos ou profissionais liberais que exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão, ou atividades ou profissões similares, ou ainda conexas. Existem 3 tipos de categorias: a econômica, a profissional e a profissional diferenciada. Existem sindicatos que representam cada uma destas categorias: sindicato patronal dos empregadores, sindicato profissional dos empregados, e os que representam as categorias profissionais diferenciadas, também sindicato de trabalhadores. A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, formam o vínculo social básico do que se denomina categoria econômica, como dispõe o artigo 511, parágrafo 1º da CLT. Por exemplo, as empresas que fabricam calçados e outros artefatos de couro possuem uma especialidade comum a todos estes e atuam no mesmo segmento da economia,
portanto, formam uma categoria econômica. No parágrafo 2º do mesmo artigo 511, está disposto que a similitude de condições de vida oriundas da profissão ou trabalho comum em condições de trabalho, na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Como exemplo, podemos citar todos os trabalhadores que adotam profissões no ramo da tecelagem. A categoria profissional diferenciada, por sua vez, é a formada pelos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares, como prevê o artigo 511, parágrafo 3º da CLT. Exemplo de categoria profissional diferenciada: secretários, engenheiros, motoristas, médicos, advogados, etc. A consequência prática é que as negociações, convenções ou acordos celebrados entre o Sindicato de Empregadores da categoria econômica dos metalúrgicos e o Sindicato dos Trabalhadores da categoria profissional dos metalúrgicos não se aplicam aos químicos, os quais negociam suas condições de trabalho por meio do seu respectivo sindicato de químicos. Trata-se, portanto, de uma exceção. Na mesma metalúrgica do nosso exemplo, podem trabalhar engenheiros, secretárias e motoristas. Esses pertencem também a categorias profissionais diferenciadas, assim como os advogados, os professores, etc. E terão que negociar suas condições de trabalho com os seus respectivos sindicatos. Podemos concluir, do que dissemos até agora, e com o que está previsto no artigo 8º da Constituição Federal, que o sindicato poderá ser criado sem qualquer autorização, interferência ou intervenção do poder público, o Estado, com exceção apenas do registro no Ministério do Trabalho e Emprego. E cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. A Constituição Federal veda a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos próprios trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser esta base inferior à área de um município. Aqui está o princípio da unicidade sindical, isto é, um único sindicato por categoria em cada base territorial, que, como vimos, não poderá ser inferior ao tamanho de um município. O que vale dizer, por exemplo, que no município de Curitiba só pode existir um único sindicato representante dos empregados do comércio, ou dos empregados em estabelecimentos hospitalares. Às vezes, ouvimos na imprensa que os trabalhadores de determinada categoria pretendem criar o sindicato da Zona Norte. Isto é impossível de ocorrer, porque a área territorial não pode ser inferior ao de um município. Se a Constituição Federal estabelece o mínimo, não estipula o máximo. Portanto, podemos ter um sindicato com base territorial estadual ou nacional. Contrapondo-se ao princípio da unicidade sindical, adotado pelo Brasil, existe o princípio da pluralidade sindical, no qual podem existir vários sindicatos representantes da mesma categoria na mesma base territorial. Evidentemente que o modelo brasileiro não está de acordo com a principal convenção da OIT, a de número 87, de 4 de julho de 1950, mas ainda não ratificada pelo Brasil, que estabelece no seu artigo 2º que os trabalhadores e empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão o direito de constituir, sem autorização prévia, organizações de sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob a única condição de se conformar com os estatutos das mesmas. Com base nesta convenção,
podemos entender que a liberdade sindical se constitui no direito de trabalhadores e empregadores organizarem associações livremente, sem a interferência do Estado, para a defesa dos seus interesses comuns. O sindicato é, ainda, uma entidade especial, no sentido de que os acordos por ele firmados têm o efeito erga omnes, ou seja, todos são atingidos pelo resultado das negociações coletivas das condições de trabalho. Todos, é bom que frisemos, todos os membros da categoria. Os trabalhadores de uma categoria profissional podem ser sindicalizados ou não. Isso significa que têm a liberdade de se associar ou não a um sindicato. Mesmo assim, são membros da categoria profissional, beneficiando-se de todos os direitos negociados pelos sindicatos, ainda que não sejam filiados a este sindicato. A filiação sindical é um ato de vontade do empregado. Já a inclusão na categoria é algo natural e independe da vontade própria. Convém registrar que ninguém é obrigado a se filiar ou manter-se filiado ao sindicato que representa a sua categoria, seja econômica, seja profissional, conforme a Constituição Federal. O modelo sindical brasileiro é confederativo, pois são 3 as entidades que o compõem: sindicatos, federações e confederações. Entretanto, embora não previstas pela legislação, existem as centrais sindicais, que exercem a coordenação da organização sindical, divididas, melhor dizendo, em várias correntes. A confederação é o agrupamento voluntário de, no mínimo, 3 federações da mesma categoria profissional ou econômica, nos termos da CLT, artigo 535. A confederação também é entidade sindical de grau superior e se situa acima das federações. Sua base territorial de atuação é nacional. A federação, por sua vez, é um agrupamento voluntário de pelo menos 5 sindicatos da mesma categoria profissional ou econômica. É entidade sindical também de grau superior, situada acima dos sindicatos e, normalmente, sua base territorial de atuação é estadual, nos termos do artigo 535. Já o sindicato é a organização básica de toda a estrutura sindical. Ele está diretamente ligado aos seus membros e próximo da base e dos locais de trabalho. O sindicato trabalha com toda a categoria profissional da base territorial ou da categoria econômica. A organização interna do sindicato está estabelecida legalmente, estando prevista a eleição de uma diretoria, que é escolhida por meio de votação aberta e democrática, pela Assembleia Geral de Associados, e também a de um conselho fiscal. Por oportuno, não vamos esquecer que o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais, conforme determina o inciso 7º do artigo 8º da Constituição Federal. A lei estabelece que o sindicato precisa possuir estatutos que expressem sua organização, composição, finalidade social, primeira diretoria constituída, para que sua validade jurídica de representação possa ser reconhecida e, posteriormente, seja pleiteado o registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, com o que o sindicato terá a legitimidade sindical para representar os integrantes da sua categoria naquela base territorial. As centrais sindicais, como nós dissemos, não fazem parte do sistema confederativo, de acordo com a legislação atual. Não são, legalmente, órgãos sindicais, embora tenham atuação destacada no sistema sindical. Na verdade, funcionam acima das confederações, federações e sindicato, buscando obter o controle completo e o comando centralizado de todas as unidades sindicais. As entidades sindicais possuem as seguintes receitas, porque é evidente que qualquer organização necessita de recursos para realizar
os seus objetivos. Em 1940, foi criada, por lei, uma contribuição sindical obrigatória aos trabalhadores e empregadores para financiar as atividades assistenciais dos sindicatos. Na verdade, num regime de liberdade sindical, os próprios interessados, ao criarem os seus estatutos, criariam também um sistema de custeio, voluntariamente. Mas o Estado, ao controlar os sindicatos, retirou-lhes essa iniciativa e impôs uma contribuição. Até esse momento, nenhuma lei revogou a contribuição sindical obrigatória, que alguns denominam equivocadamente de imposto sindical, previsto nos artigos 578 a 610 da CLT. Todos os integrantes da categoria econômica, empregadores, ou da categoria profissional, empregados, são obrigados a contribuir anualmente para os seus respectivos sindicatos. Para os empregados, a contribuição equivale à remuneração de um dia por ano, seja o trabalhador associado ou não ao sindicato, descontado o salário dos empregados pelo empregador no mês de março e repassado ao sindicato em abril de cada ano. Para os empregadores, a contribuição é calculada sobre o valor do capital social, conforme proporção estabelecida no artigo 580, inciso 3º da CLT. Além da contribuição sindical, outras foram criadas ao longo do tempo. São as seguintes as fontes de receitas dos sindicatos de trabalhadores: mensalidade dos sócios, contribuição confederativa, que foi instituída pela Constituição Federal de 1988, lá no artigo 8º, inciso 4º, segundo o qual a Assembleia Geral dos Sindicatos pode estipular uma contribuição destinada ao custeio do sistema confederativo. Há controvérsia quanto à obrigatoriedade do pagamento pelos empregados ou empregadores não filiados ao respectivo sindicato. Outra receita vem da contribuição assistencial, estabelecida em convenção ou acordo coletivo, ou ainda em sentença normativa para custeio de atividades do sindicato. É, ordinariamente, recolhida na database da categoria, quando se estipula o reajuste salarial, entre outras condições de trabalho. Como a contribuição confederativa, há controvérsia quanto à obrigatoriedade do pagamento pelos não associados. E o TST, Tribunal Superior do Trabalho, já se pronunciou contrariamente a tal cobrança, por entender que fere o princípio da liberdade sindical individual. Por oportuno, convém dizer que database é o mês do ano em que as categorias econômicas e profissionais se reúnem para discutir as condições de trabalho. Desta negociação, pode surgir o acordo ou a convenção coletiva, ou ainda, na hipótese de falta de um ajuste, a propositura do dissídio coletivo perante o Tribunal Regional do Trabalho, onde se localiza a base territorial, a fim de que este julgue as reivindicações discutidas pelos trabalhadores e pelos empregadores. Em razão da atuação dos dirigentes sindicais, facilmente se percebe que eles podem sofrer com seus próprios empregadores. A história nos mostra que os representantes e líderes sindicais eram visados pelos empregadores, que os consideravam indesejáveis. Muitos foram perseguidos, exilados ou até mortos, com a conivência do Estado. Os legisladores avançaram em relação à proteção do sistema sindical, de acordo com a Convenção número 98 da OIT, de 1949, que foi ampliada pela Convenção 135 de 1971. A primeira destas normas internacionais recomendava que os trabalhadores deveriam receber proteção adequada contra atos atentatórios à liberdade sindical, tanto por se filiarem a um sindicato, como por participarem das atividades sindicais, greves, etc. A proteção adequada deveria se traduzir por leis proibindo a dispensa imotivada daqueles que se dedicassem às atividades sindicais, pois isto prejudicaria o exercício da liberdade sindical.
A segunda, a Convenção número 135, procurou reforçar a proteção, condenando algumas das práticas dos empregadores para reduzir a capacidade de representação sindical, entre elas o licenciamento, afastando-o do local de trabalho, por exemplo. Embora não citada, uma das práticas comuns eram a transferência de um representante sindical para outro local, distante da sua base de representação, o que impediria de ter uma atuação adequada na função. Para que o representante sindical eleito possa exercer o mandato que recebeu, precisa ter garantias, por exemplo, de estabilidade, contra eventuais medidas arbitrárias do empregador, que pode considerar que o representante sindical age contrariamente aos interesses da empresa, postura que se revela, na verdade, muito preconceituosa, incivilizada e de desrespeito às leis. A proteção não é concedida à pessoa do empregado, mas àquele que foi eleito como representante da categoria. São regras de garantia do exercício do mandato de representante sindical. Primeira, o empregado eleito como representante sindical, ainda que suplente, tem estabilidade garantida no emprego, desde o registro de sua candidatura para o cargo até um ano após o final do seu mandato, salvo cometa falta grave, nos termos do artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal. Segunda, não poderá ser impedido de exercer suas funções. Terceira, não poderá ser transferido de setor, departamento, unidade ou filial da empresa sem causa justificada, porque, se isto ocorrer, teremos aí uma forma de impedir o exercício da função. E, finalmente, não poderá ser despedido ou sofrer sanções menores. As entidades sindicais possuem funções com as quais buscam atingir os seus objetivos. A primeira é a prerrogativa básica do sindicato de representar os interesses da categoria perante os empregadores, autoridades e poderes públicos. Essa representação é uma função natural das entidades sindicais. Vale lembrar que a Constituição Federal, em seu artigo 8º, inciso 3º, determina que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. A segunda é a atividade assistencial e pode ser ilustrada pelos vários serviços que o sindicato presta, tais como assistência judiciária aos associados, serviços médicos e odontológicos, organização de cooperativas de consumo, cursos profissionalizantes, creches para as trabalhadoras, entre tantas outras atividades. O sindicato também exerce a função política, embora não seja essa a finalidade dos sindicatos em princípio. O ordenamento constitucional estabelece que toda atividade política deve ser prerrogativa dos partidos políticos. Entretanto, o homem é um ser político. No âmbito do sindicato, fala-se e faz política, como em qualquer outro ambiente social, ou talvez mais ainda do que nos próprios partidos políticos. A CLT, no artigo 521, proíbe aos sindicatos as atividades político-partidárias, mas não a atividade política junto aos órgãos capazes de tomar deliberação. O sindicato funciona como grupo de pressão, o que acaba sendo uma forma indireta de se fazer política. Então, pode-se dizer que a função política indireta ou secundária, não partidária, é legítima para o sindicato. É função das entidades sindicais a de negociação, que talvez seja a mais importante. Por meio da negociação, são tratadas as questões de interesse dos trabalhadores representados que se encontram em conflito com os empregadores. Esta atividade primordial tem forte finalidade social, na medida em que contribui para a paz social. Essa função negocial pode ser dividida ainda em duas etapas: a função de negociação propriamente dita e a função conciliatória, que é o resultado eficaz da primeira. A Constituição Federal determina ser obrigatória a participação
dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, assim como impõe a obrigatoriedade das partes litigantes tentarem uma conciliação prévia antes de prosseguirem no feito, sob pena de nulidade processual, como dispõe os artigos 764 e 846 da CLT. As entidades sindicais exercem também uma função administrativa, na medida em que necessitam, por meio de sua diretoria eleita e nos termos de seus estatutos, administrar o seu sindicato ou a sua entidade sindical. A função econômica é outra exercida pelas entidades sindicais, cabendo-lhes distribuir e controlar os recursos financeiros arrecadados. Quanto mais recursos possuir, provavelmente melhor poderá ser o seu desempenho para realizar seus objetivos. No Brasil, o artigo 564 da CLT vedava a atividade econômica aos sindicatos, por entender que seria uma atividade desvirtuada e concorrente à sua verdadeira função, que é representar os trabalhadores e empregadores nas relações coletivas de trabalho. A Constituição de 1988, porém, reconheceu a autonomia dos sindicatos para decidir em sua administração, sugerindo que os sindicatos têm liberdade de buscar outras fontes de receita. As entidades sindicais exercem outra função de grande importância, que é a educacional, na medida em que muitos sindicatos oferecem cursos profissionalizantes, com vista à recolocação de associados desempregados. Também são realizadas atividades culturais no âmbito de suas comunidades e programas de aproximação e integração social das famílias dos associados, procurando sensibilizar a população não sindicalizada. Finalmente, registramos o disposto nos artigos 10 e 11 da Constituição Federal, os quais dispõem sobre a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação, e ainda que nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.